Você acabou seu original e agora quer mandar para um ilustrador para depois seguir para a publicação. Só que você não sabe se tem que registrar seu trabalho antes, se tem que mandar para a Fundação Biblioteca Nacional, se tem que fazer ISBN, se não tem, muitas dúvidas. Bom, hoje você vai sair desse vídeo sem nenhuma dúvida. Olá, eu sou a Ale Barello e você está no canal Clínica da Palavra, que é um canal dedicado a contar absolutamente tudo sobre escrever, publicar e divulgar, principalmente para os escritores que estão no mercado de autopublicação. E a dúvida de hoje tem muito a ver com quem está no segmento de autopublicação, porque fica perdido mesmo, fica sozinho. Quando você tem o apoio de uma editora tradicional por trás de você, ou mesmo das casas editoriais, as casas publicadoras, que trabalham junto com o autor, mesmo que ele pague para fazer a publicação dos originais, você tem um respaldo, você tem conceitos que são passados para você, você tem explicações. Agora, sei lá, 80% do mercado editorial de autopublicação é cada um por si. E tem gente que fica perdida mesmo, principalmente se tratando do primeiro livro a ser publicado. E não foi diferente com a Giane. A Giane está num grupo onde nós duas participamos, do Facebook, chamado Escritores Ajudando Outros Escritores. E é bastante legal porque as pessoas se empenham em responder, as dúvidas são genuínas e são sempre muito respeitadas. E se você tiver interesse, passe para conhecer esse grupo no Facebook. Bom, a Giane terminou o original dela e ela agora está partindo para a fase de revisão e ilustração. A primeira dúvida dela é se ela precisa registrar o trabalho antes de enviar para o ilustrador. E a resposta é bastante simples. Não. As duplas de criação, aí, por exemplo, o redator e o ilustrador numa agência de publicidade, ou então, no caso, o ilustrador e um autor em se tratando do mercado editorial, tem uma parceria baseada em ética. Faz parte do trabalho do ilustrador pegar aquele original, trabalhar sobre ele, fazer os desenhos, as ilustrações ou o projeto gráfico, de repente, mas manter sigilo. É claro que a gente vai respeitar isso. A mesma coisa no caso da revisão, a mesma coisa no caso da tradução. Então, esses profissionais periféricos ao seu trabalho, eles mantêm compromisso e ética de não divulgar. Isso não é expresso, mas é um combinado do mercado. Então, parece óbvio que você não deveria ter esta preocupação. O indicado nesse caso é que você deixe isso claro, pelo menos através de um e-mail, e aí quando você mandar o seu trabalho para o ilustrador, ou para o revisor, ou para o tradutor, você coloca o título, a autoria, a data em que você está mandando, e deixe explícito neste e-mail que isto é um original, ainda não publicado, de sua autoria. E só isso já garante caso vá acontecer algum tipo de problema de direitos autorais mais tarde. Não, sei lá, um ilustrador maluco aí que resolveu repassar o seu trabalho para outra pessoa. Enfim, gente, olha, eu, sinceramente falando, em 30 anos de mercado, eu nunca ouvi falar disso. De ilustradores, revisores, tradutores, passando e repassando trabalhos. Então, não é necessário que você registre o seu trabalho só para garantir isto, porque é muito claro para qualquer tribunal que se dedique a direitos autorais que esta é uma parceria baseada na confiança, ok? Mesma relação de confiança que tem um psicólogo com seus clientes, o médico com seus pacientes e assim por diante. Esta é a relação de confiança do mercado. A segunda dúvida é, ok, publiquei o meu trabalho de forma independente, e aí, se eu quiser submeter este trabalho, submeter este livro, esse texto já publicado a uma editora tradicional, com vontade então que ele seja publicado por uma
por uma editora tradicional, eu envio com ou sem as ilustrações? Essa pergunta é importante, porque tem muita gente que manda o livro em formato pronto, fez uma autopublicação independente, aí pega aquele livro e manda para uma editora tradicional. Gente, isso não funciona. Primeiro porque, se a editora demonstrar interesse pela sua obra, ela vai repaginar completamente o seu texto. As editoras tradicionais têm no seu corpo de profissionais periféricos ou contratados, freelancers ou não, ilustradores, pessoal de marketing, que vai retrabalhar tudo. De repente, até o título da sua obra. Agora, aqui cabe um detalhezinho aí. Normalmente, as editoras tradicionais não vão se interessar por um trabalho que já foi publicado, tá? Mesmo que tenha sido autopublicação. Quando é que isso acontece? Quais são as exceções? As exceções são quando a sua obra autopublicada, por exemplo, na Amazon, ou vinda do Wattpad, que é uma plataforma de publicação informal, mas quando ela estoura. Então, de repente, assim, 2.000 pessoas leram o seu livro, fizeram revisões e estão curtindo, e aí sim você poderia negociar uma edição física. Então, o que eu estou falando que é mais difícil e mais complicado é você já ter publicado o livro em formato físico e ele ser aceito por uma editora tradicional. Se ele está apenas em formato eletrônico, você tem uma possibilidade a mais. Lembrando que possibilidade mesmo é quando a gente está falando de original. E original é qualquer obra terminada, mas não publicada ainda. Por isso ela é original. Qualquer coisa que você já colocou no mercado, seja de forma eletrônica, seja de forma física, já não é original. E aí parece claro que as editoras vão se importar menos com isso. E para finalizar, ela pergunta também se quando vai fazer o registro, então ela terminou, ela quer registrar o livro, mas ela quer registrar com as ilustrações, ela quer registrar o livro no todo para fazer a autopublicação. E aí a dúvida é, eu registro isso com as ilustrações ou sem? Bom, qualquer registro feito num órgão de registro de originais, então a gente está falando da ficha catalográfica, ou a gente está falando do ISBN, ou a gente está falando até de um DRM, no caso das plataformas eletrônicas. Se você incluir as ilustrações, você está certificando de que o ilustrador tem direito aos direitos autorais, o que é mais do que justo. O meu conselho é que você trabalhe sempre com o seu trabalho. Então, registre o seu texto. E aí, é claro que no caso da autopublicação de um livro físico, ele vai precisar de um corpo completo aí de ilustrações, mas você pode ter um segundo instrumento, que é um contrato de cessão de direitos do seu ilustrador para você. Ou seja, você já pagou o trabalho dele e ele não tem mais direito aos direitos autorais provenientes da sua obra. Então, recapitulando, eu devo registrar o meu livro antes de mandar para um ilustrador, para um revisor ou para um tradutor? Não é necessário, porque existe uma parceria de ética no mercado. Se você se sentir muito inseguro, faça isso. Mas normalmente não é feito. 2. Quando eu for registrar o meu livro, eu registro o meu texto ou eu registro o texto com ilustrações? No caso de você precisar de um código de barra para venda em loja física, você vai ter que registrar a obra toda com ilustração. Porém, solicite do ilustrador uma carta de cessão de direitos autorais sobre as ilustrações, porque daí ele está afirmando que você pagou e não tem mais direitos autorais em relação a isso, a menos que você tenha combinado com ele direitos autorais, aí é outro esquema. 3.
Se eu mandar a minha obra autopublicada para uma editora, eu mando com ou sem ilustrações. Mande só seu texto, a menos que você seja um ilustrador. E aí é simplesmente genial poder mandar seu texto e suas ilustrações de modo muito legal. E olha só, se você já publicou um livro na Amazon e tem interesse em alavancar as suas vendas, você tem que participar do nosso grupo secreto, secretíssimo no Telegram para... Bom, eu não posso contar, é secreto, secretíssimo. O link está aqui na descrição do vídeo, vai lá, clica, entra no grupo e aí lá dentro estratégias apenas para quem faz parte do grupo. E já aviso, não tem curso, não tem dinheiro envolvido, não tem pegadinha, é uma estratégia, mas é uma estratégia para poucos e bons. A gente vai quebrar essa banca da Amazon. Te espero no grupo.